Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara aprova em sessão um projeto que incentiva a doação de sangue e medula óssea em Guarulhos. Legislativo lança aplicativo móvel para aproximar a população dos vereadores. Ônibus municipais poderão contar com ar-condicionado e internet sem fio. O projeto foi aprovado nesta semana. O mês de novembro traz a conscientização sobre o câncer de próstata e também sobre o câncer infanto-juvenil. Especialistas falaram sobre o assunto. É o que você confere a partir de agora. Em reunião nesta semana, a Comissão de Direitos Humanos concluiu a análise de projetos pendentes. O grupo também decidiu realizar um ato em solidariedade aos palestinos. A Comissão de Direitos Humanos limpou a pauta de projetos pendentes, emitindo parecer favorável a 4 propostas na reunião ordinária do dia 30 de outubro. Uma dessas proposituras institui a campanha de combate à importunação sexual nos ônibus de Guarulhos. A autoria é da presidente da comissão, vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, que explicou o objetivo da proposta. Nós precisamos da ampla divulgação a como se proceder no caso de importunação sexual. Espontaneamente, até alguns motoristas já levam para a delegacia, mas aqui tem a normatização. Nós conseguimos limpar a pauta dessa comissão, que tinha mais de 180 projetos quando aqui chegamos. Os demais projetos com parecer favorável são o reconhecimento da Associação Marinate como instituição de utilidade pública, de autoria do vereador Geraldo Celestino, do PMN, a criação da Frente Parlamentar Católica, de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, e a gratuidade do transporte público para crianças e adolescentes assistidos pelo NAVE, Núcleo de Atendimento às Violências, ou pelo CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, que sejam residentes em Guarulhos. A proposta é de autoria da vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos. Além dos projetos, os parlamentares discutiram sobre a organização de um ato de solidariedade ao povo palestino pela paz e contra a guerra. Nós achamos muito importante fazer um ato de solidariedade ao povo palestino pelas atrocidades que estão ocorrendo. São dados alarmantes. Até o dia de ontem, dia 29, tinha mais de 8.000 palestinos mortos, sendo 3.500 crianças e mais de 1.900 mulheres. Então, nós somos uma comissão que temos que prezar pelos direitos humanos em qualquer ponto do país e do mundo. A realização do evento tem um significado especial para o vereador Lamé, do MDB, membro da comissão. Nascido no Líbano e naturalizado brasileiro, Lamé deixou seu país natal em 1976, justamente por conta de uma guerra civil. Nós não aceitamos a violência, não aceitamos a guerra, seja de quem for. De ambos os lados, não vamos aceitar, e nenhum ato de violência pode justificar outro ato de violência. O que nós queremos é a paz, é o sossego. E também clamar por um Estado palestino, porque há 70 anos esse povo, que é milenar, que é descendente de Jesus, não tem o seu Estado e a sua nação. Eles estão sem cidadania nenhuma e são segregados como o apartheid foi na África do Sul. A Comissão de Finanças e Orçamento deu aval a um projeto que torna gratuita a tarifa de ônibus para crianças assistidas por centros de atendimento à violência e assistência social. Na reunião de 30 de outubro, a Comissão de Finanças e Orçamento analisou 6 projetos de lei. 3 receberam parecer favorável, como a proposta da vereadora Vanessa de Jesus, do Republicanos, que assegura gratuidade no transporte público para crianças e adolescentes residentes em Guarulhos, assistidos pelo NAVE, Núcleo de Atendimento às Violências,
ou CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. A existência de uma verba orçamentária destinada a compensações tarifárias possibilitou a aprovação. O presidente da comissão, Geraldo Celestino, do PMN, comentou a importância social da iniciativa. Então, muitas crianças faltam nessas consultas ou no tratamento por falta de recursos para pagar o seu transporte. Então, esse projeto é muito importante, demos parecer favorável e nós, pessoalmente, vamos trabalhar no plenário para que seja aprovado. Outros 2 projetos receberam parecer favorável. A proposta que autoriza a Prefeitura a implementar um protocolo de ação em casos de agressão sexual para locais públicos e privados de lazer, também da vereadora Vanessa de Jesus, e o projeto que obriga a oferta gratuita de água da casa a clientes em estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes e padarias, de autoria do vereador Dr. Lércio Sandes, do União Brasil. Os outros 3 projetos receberam parecer contrário. 2 dessas propostas geram custos aos cofres públicos. A que autoriza o Executivo a criar um hospital de prevenção e tratamento do câncer e outras neoplasias, e a que cria o programa Mais Educação Infantil com o objetivo de oferecer vagas para crianças na rede particular de ensino mediante parceria público-privada. Já o projeto que propõe a restituição dos valores pagos ou descontos futuros em tributos municipais aos cidadãos que comprovarem o pagamento da taxa de resíduos sólidos foi rejeitado porque se refere à lei que já foi revogada. Um projeto que incentiva a doação de sangue e medula óssea em Guarulhos foi aprovado até a fase final na sessão ordinária da segunda-feira, dia 30 de outubro. 4 projetos foram aprovados em segunda discussão e votação durante a ordem do dia da sessão ordinária de 30 de outubro. Um deles é de autoria da Prefeitura e altera um anexo da lei que se refere ao alinhamento de dimensões de um terreno público. De autoria de Jaime Júnior, do Partido Republicanos, foi aprovado o texto sobre a campanha de incentivo à doação de sangue e medula óssea. Também foi aprovada a proposta de Wesley Casaforte, do PSB, que obriga a realização de um curso por profissionais da educação pública e privada para a execução da manobra de Heimlich, utilizada para desengasgar uma pessoa. E o plenário ainda aprovou a sanção à propositura de Edmilson, do PSOL, que estabelece diretrizes para a criação do programa Centro de Parto Normal e Casa de Parto para atendimento às gestantes. Já em primeira discussão e votação, os vereadores aprovaram o projeto de Rafael Acosta, do Partido DC. O texto obriga que os novos empreendimentos construídos na cidade tenham um espaço destinado aos pets. No grande expediente, os vereadores deliberaram 5 requerimentos de informações. A CTPP do Esporte visitou o Museu do Futebol em São Paulo, com o objetivo de buscar ideias para futuros projetos em Guarulhos. A Comissão Temática de Pesquisa e Proposições do Legislativo Guarulhense, na área de esportes, visitou o Museu do Futebol em São Paulo. O intuito foi conhecer o local e captar ideias que poderão servir de base para futuros projetos em Guarulhos, como explica a coordenadora da CTPP Esporte, Ana Paula Silva Sanches. O nosso objetivo, na verdade, realmente foi conhecer, e ver o que a gente pode trazer de melhorias para a nossa cidade, em termos da gente até ter um museu, alguma coisa, a gente ter alguns projetos para a gente ter uma base para poder levar para a cidade. Esse foi o intuito, que na verdade acho que a gente alcançou e foi uma coisa bem bacana. Desde o último dia 12 de outubro, o museu está com a exposição temporária Futebol de Brinquedo, que fica disponível até abril. A ideia é mostrar alguns brinquedos ligados ao esporte e também fazer com que o público mergulhe afetivamente em lembranças de infância, como explica a produtora cultural Graziele Ramos Bessa. É um mergulho afetivo na memória dos brinquedos com relação ao futebol. Então eu acho que ela abraça tanto as crianças, mas também os adultos. Tanto é que a gente vê mais os adultos se divertindo, porque as crianças ficam mais no lúdico, mas quem entra aqui tateia a memória mesmo. Enfim, é uma exposição para todo mundo, por mais que tenha esse tema, mas que foi pensada para a brincadeira. A partir do dia 7 de novembro, a exposição ganhará uma programação com brincadeiras interativas na parte externa. O membro da CTPP, Wilber Baldassi, falou sobre suas impressões e as recordações que teve ao ver brinquedos antigos. Tive uma boa impressão, como todo o grupo. O que trouxe bastante é um pouco da história das gerações passadas.
principalmente a exposição dos brinquedos, que as futuras gerações não vão ter um contato com esses brinquedos que está relacionado ao futebol. Então isso é bastante bacana para a gente levar para a cidade, que nem ela tinha colocado, quem sabe um futuro museu, uma futura exposição, a gente levar esse conteúdo daqui para aplicar lá na nossa cidade. A partir do dia 6 de novembro, a exposição principal do museu estará fechada para a reforma, mas a exposição temporária permanecerá aberta. Para adquirir os ingressos, basta acessar o site museudofutebol.org.br. O local funciona de terça a domingo, das 9 da manhã até às 5 da tarde. As entradas custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Às terças, a entrada é gratuita. O Museu do Futebol fica na Praça Charles Miller, sem número, no estádio do Pacaembu. O desembargador Ali Maslum recebeu o título de cidadão guarulhense em cerimônia realizada no plenário da Câmara. O desembargador federal Ali Maslum recebeu, no último dia 31, o título honorífico de cidadão guarulhense. A solenidade foi presidida por Tiziano Americano, do Partido Cidadania, que também preside a Câmara de Guarulhos. O parlamentar foi o autor da propositura que concedeu a homenagem. Paulistano de nascimento, Ali Maslum veio para Guarulhos aos 2 anos de idade e permaneceu na cidade até hoje, juntamente com a família. Ele mostrou-se emocionado com a cerimônia. Para mim é uma honra muito, muito, muito grande, porque Guarulhos para mim é tudo. Eu praticamente nasci aqui, trabalhei aqui, estudei em escola pública, conheço a cidade inteira. Minha juventude eu curti aqui em Guarulhos, joguei futebol, minha família toda também, meus irmãos, sempre trabalhamos aqui. Meu pai fez a vida dele aqui em Guarulhos, então para mim é muito significativo e eu realmente fico muito emocionado. Para mim é uma honra, é um prazer. Eu sou um cidadão guarulhense agora, com muito orgulho, e pretendo passar minha eternidade aqui também. O homenageado também fundou, em 2004, a organização não governamental Amigos do Islã. Por meio deste trabalho familiar, Ali oferece, na cidade de Guarulhos, cursos profissionalizantes, bolsas de estudo para universitários e presta assistência jurídica a pessoas de baixa renda. Tiziano Americano também ressaltou a atuação de Ali para melhorar o acesso à justiça, principalmente pelas pessoas em situação de vulnerabilidade. O Dr. Ali é uma referência para nós da cidade de Guarulhos, né? Muito parecido comigo no início da minha jornada, aluno de escola pública, prestou concurso para delegado, eu também prestei, naquele momento queria ser delegado. Ele passou, Dr. Ali, fez muito pela cidade, tanto em trabalhos sociais, depois entrou na promotoria, defendendo a justiça, atendendo quem mais precisa, criou alguns mecanismos dentro da justiça que auxilia a população, que atende quem mais precisa, que é a população carente, né, que quer um respaldo da justiça. Então, para nós, é uma referência. A solenidade durou cerca de 1 hora e contou com a presença de diversas autoridades, desembargadores, delegados e também com a participação do prefeito Guti. Agora o acesso à Câmara está na palma da mão. A Casa de Leis lançou um aplicativo móvel para aproximar ainda mais a população dos vereadores. Veja como funciona. A Câmara Municipal de Guarulhos lançou no dia 1º de novembro um aplicativo de celular que vai aproximar ainda mais o Legislativo da população. A apresentação aconteceu no plenário, pouco antes da abertura da sessão ordinária. O chefe do Legislativo explicou algumas das funcionalidades da nova ferramenta e destacou a interatividade com o público. A população vai ter acesso ao parlamentar, né? Ao vereador considerado vereador da região, de forma mais rápida, né? A gente também está tentando fazer alguns aprimoramentos nesses aplicativos, que é para a população ter acesso à Sabesp, à EDP Bandeirantes e outros órgãos de serviços essenciais. E com esse aplicativo, além de aproximar a população da Câmara Municipal, a gente vai conseguir que a população veja a transparência necessária dos processos, dos projetos que andam e estão encaminhados na Câmara Municipal. Tiziano também disse que a ideia é desburocratizar os trâmites para o acesso ao Poder Legislativo.
Hoje isso é feito de maneira complicada, então você tem que agendar na Câmara, às vezes você vem na Câmara, não consegue ser atendido porque o parlamentar está em votação, então toda essa dificuldade, às vezes para achar algumas informações da Câmara nas redes sociais é muito complicado, então isso vai ficar bem prático com o aplicativo da Câmara Municipal. O aplicativo é gratuito e pode ser acessado na Play Store de qualquer aparelho celular. E ainda pode ser baixado por QR Code, que aparece no site e nas redes sociais oficiais do Legislativo. Agora, o cidadão guarulhense vai poder entrar em contato direto com os vereadores por meio do ícone Câmara na Rua. É só clicar no ícone, preencher um cadastro e escolher o vereador com quem o cidadão deseja se comunicar. É possível enviar elogios, reclamações, sugestões, solicitações e até denúncias. Também é possível incluir fotos e vídeos. Todas essas opções também estão disponíveis para a Ouvidoria e a Procuradoria da Mulher. O aplicativo também dá acesso direto à página da Câmara Municipal de Guarulhos na internet e às redes sociais do Legislativo, como Facebook e Instagram. E dá para ficar por dentro das últimas notícias do site e da TV Câmara, além das informações do Portal da Transparência e do Diário Oficial do município. E tudo isso em um único clique. Um projeto que proíbe a comercialização e uso, sem prescrição, de medicamentos inibidores de cio em fêmeas de cães e gatos foi analisado pela Comissão de Meio Ambiente. Em reunião no dia 1º de novembro, a Comissão de Meio Ambiente emitiu parecer favorável ao projeto que proíbe a comercialização e a administração de medicamento inibidor de cio em fêmeas de espécies caninas e felinas em Guarulhos. O projeto é de autoria do vereador Geleia Protetor, do PSDB. O presidente da comissão, Edmilson Souza, do PSOL, destacou a necessidade de impor um controle sobre a venda desse tipo de medicamento veterinário. Na verdade, é um projeto de lei que prevê uma regulação em relação a esse tipo de medicação, que hoje é vendido de forma praticamente liberada, sem nenhum critério, que é um remédio, um comprimido ou uma injeção que aplica nos animais durante esse período de cio, para não ter procriação. O que acontece? É um tipo de remédio, de medicação que está comprovado que tem efeitos colaterais perigosos para os animais. Então, hoje nós aprovamos aqui o que diz o projeto. Pode comercializar? Pode, mas só pode ser vendido com a receita do médico veterinário, ou seja, um especialista olhando o animal, verificando e dando essa receita e se responsabilizando pela administração desse medicamento. Então, por isso que nós demos o parecer favorável para regulamentar. Pode vender? Pode vender, mas com receita médica e não da forma como está sendo feito hoje. Os vereadores também discutiram detalhes sobre a organização de 2 audiências públicas. Dia 10 de novembro, às 6h30 da tarde, a comissão vai realizar audiência sobre a privatização da Sabesp e seus reflexos. No dia 14, também às 6h30 da tarde, será a vez da audiência sobre aspectos ambientais em desocupações de moradias e regularizações fundiárias do município. A Comissão de Obras encaminhou a fusão de 2 projetos que falam sobre manutenção de quadras e campos de futebol públicos. A Comissão de Obras deliberou resoluções para 2 itens na reunião do último dia 6. Os vereadores vão sugerir a Lauri Rocha e Luiz da Sede, ambos do PSD, a fusão dos projetos de suas autorias. Os textos propõem um programa de adoção de quadras e campos de futebol por empresas ou pessoas físicas. Os projetos abordam a conservação e manutenção desses locais. Presidente da comissão, Romildo Santos, também do PSD, detalha melhor as proposituras. A comissão achou melhor chamar os 2 autores para poder eles conversar e fazer uma fusão desses 2 projetos e, de repente, colocar mais elementos também nesse um projeto só que pode virar, né? Até uma opinião minha pessoal, né? Eu até disse na comissão que eu acho a ideia válida, mas eu acho que tem que colocar alguns critérios para poder ter o mínimo para poder fazer uma empresa adotar uma área esportiva, né? Por exemplo, quando a gente fala de área esportiva, que é campo de futebol ali, quadras poliesportivas, eu acho que tem que determinar uma altura de alambrados, uma mureta, né, colocar vergalhões no fundo do gol, né, pelo menos 3/8,
Eu acho que o alambrado, se não me engano, aquele 010, que é o mais forte, que dura aí 10, 20 anos. Não adianta você colocar uma tela que a gente popularmente chama de tela de galinheiro, daqui a pouco ela estoura. A gente sabe como que são as quadras poliesportivas que ficam nas regiões de Guarulhos. A população usa, mas tem as pessoas que usam direitinho, mas tem pessoas também que são maldosas, né? E se a tela for muito fraca, já abre buraco nos fundos dos gols e tudo mais. Estou falando aqui por experiência própria, né? Então, eu quero conversar com os autores dos projetos para a gente poder colocar isso até para que seja de direção para o Executivo. O outro projeto da pauta, do vereador Martelo do PDT, não recebeu parecer. Martelo quer criar um programa de desenvolvimento e manutenção do Lago dos Patos. A comissão decidiu enviar um memorando ao autor solicitando mais informações, como especificações técnicas e fonte de recursos para viabilizar a execução da proposta. A Câmara aprovou, na segunda-feira, dia 6 de novembro, um projeto que prevê uma área dedicada especialmente para animais de estimação nos novos empreendimentos de Guarulhos. Confira. Na sessão ordinária da segunda-feira, 6 de novembro, os parlamentares aprovaram, em segundo turno, o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de instalação de um espaço PET, área de recreação de animais domésticos, nos novos empreendimentos construídos e entregues na cidade. A autoria do vereador Rafael Acosta, do Democracia Cristã. Agora, a proposta segue para a sanção ou veto do prefeito. Além deste, foram aprovados outros 4 projetos em primeiro turno que precisam passar por mais uma votação. Entre eles, a proposta que prevê a implantação de aparelhos de ar-condicionado e sistema de internet sem fio nos ônibus da cidade, que foi apresentada pelo vereador Romildo Santos, do PSD, e assinada por diversos vereadores. No grande expediente, os parlamentares deliberaram 3 requerimentos com solicitações de informação à Prefeitura. O mês de novembro é dedicado ao combate e prevenção ao câncer de próstata, segunda doença que mais mata os homens no mundo. Esse tipo de câncer é tratável e tem grandes chances de cura, mas muitas vezes o preconceito atrapalha. Acompanhe a nossa entrevista sobre o tema com o médico urologista do Hospital do Homem, em São Paulo, Dr. Walter Cação. Novembro é conhecido como o mês de prevenção e combate ao câncer de próstata. No calendário das cores, leva a cor azul. O câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de morte de quase 29% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. Também é a segunda doença que mais mata homens no mundo todo, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, é preciso cada vez mais estimular os homens a procurarem os serviços de saúde. E eu converso agora com o Dr. Walter Cação, que é urologista do Hospital do Homem em São Paulo. Olá, doutor, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, obrigado. Agradeço o convite. Doutor, vamos falar aí um pouquinho então sobre a questão dos exames, né? Muita gente hoje ainda continua com o velho e bom preconceito de fazer aquele exame de toque retal. As pessoas costumam dizer assim, com a medicina avançando tanto, não há um exame mais moderno, um exame de sangue, mas acho que o exame retal ainda continua sendo aquele que é mais detectável e mais precocemente o câncer, né, doutor? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quais exames existem e se o retal realmente é o mais indicado? Isso, Leandro. Hoje existe uma gama de exames para a gente fazer o diagnóstico do câncer de próstata e a gente tem um exame muito simples e muito eficiente, né, que é o exame do toque digital da próstata, né? É um exame de fácil acesso, que em qualquer unidade, num posto de saúde, não precisa de grande tecnologia, basta um médico com experiência e que a gente consegue fazer um exame com uma luva e um pouquinho de um gel, a gente consegue fazer um exame que é rápido e eficiente no diagnóstico de câncer de próstata. O problema é o que você disse mesmo, né? Existe ainda hoje, a gente esbarra nessa questão aí cultural e de preconceito de alguns homens pelo fato de ter que fazer um exame pelo canal anal, né? O exame de sangue, quando ele é recomendado, quando ele é pedido, quando ele é preciso fazer? O exame de sangue, ele deve ser usado junto com o exame do toque, tá? O ideal é a gente ter a associação dos 2 exames, porque assim a gente aumenta bastante a nossa acurácia em fazer o diagnóstico do câncer de próstata, tá? Quando que a gente deve fazer esses exames, né? Nos homens a partir dos 45, 50 anos, né? É isso que as sociedades de urologia indicam. A gente faz um exame simples, que é o PSA, é um exame específico da próstata, que ele não só vê câncer na próstata, mas ele pode ver
alterações como que possam estar relacionadas a uma inflamação da próstata, a um crescimento benigno da próstata ou ao próprio câncer da próstata. Mas é um exame importante de rastreamento, de triagem. Ele é um exame de sangue feito junto com um hemograma, por exemplo, bem simples, né? Aliado a isso, a gente faz sempre o toque retal, né, que é um exame que permite com que a gente, em cerca de 15, 20 segundos de exame, a gente consegue fazer toda a avaliação do tamanho, da sensibilidade da próstata e ver se tem alguma área endurecida ou diferente ali que possa estar relacionada a um câncer de próstata. Há alguma periodicidade recomendada para fazer esse exame, doutor? O correto é fazer todo ano esse exame. A gente sabe que o câncer de próstata ele é um câncer indolente e, de modo geral, ele não demora menos do que um ano para aparecer. Então, o que a gente recomenda é que todo homem, a partir dos seus 45, 50 anos, principalmente aqueles que têm algum histórico na família, né, passe no urologista para fazer os exames de maneira anual. Até porque é difícil detectar os sintomas, né, doutor? É um tipo de câncer mais silencioso. Quando se detecta os sintomas, provavelmente a doença já está no estágio mais complicado, né? Isso, perfeito, André. Por isso que campanhas como essa de novembro e a divulgação, como vocês estão fazendo aqui, é de suma importância. Porque se a gente for esperar o homem ter algum sintoma, alguma queixa, a gente já perdeu anos, né? É tarde demais, né? Esse é o pulo do gato, fazer o diagnóstico antes de qualquer sintoma. Eu vou te falar que a grande maioria, praticamente todos os pacientes com câncer de próstata detectado de maneira precoce, ou seja, que eles podem ser tratados adequadamente e curados, né, eles são diagnosticados de maneira assintomática, ou seja, não sentem nada, tá? E estão lá com câncer e eventualmente não são diagnosticados justamente por um preconceito bobo aí de não fazer um exame tão importante como esse. A criação de um programa de valorização ambiental nas escolas municipais foi avaliada positivamente pela Comissão de Meio Ambiente. Um projeto foi analisado pela Comissão de Meio Ambiente durante a reunião do último dia 8. A proposta, de autoria do vereador André Alves, do Partido Cidadania, cria o programa Verdejando Guarulhos, para a promoção da educação e valorização do verde nas escolas da rede pública municipal. A comissão emitiu parecer favorável, como explica o presidente Edmilson, do PSOL. Trata de atividades, ações nas escolas municipais, incluindo palestras, conscientização sobre a preservação do meio ambiente e o plantio de mudas nas escolas, nas unidades escolares. Então o projeto veio para cá, nós demos o parecer favorável, achamos uma boa iniciativa que a rede pública municipal, os alunos das escolas municipais, tenham esse contato através de uma ação prática, né? Através do plantio, do manejo, para poder também criar uma consciência de preservação do meio ambiente. Já a Comissão de Trânsito e Transportes aprovou a proposta da Prefeitura sobre alinhamentos de loteamentos e vias em Guarulhos. A Comissão de Trânsito e Transportes analisou um item na reunião ordinária do último dia 8. O projeto é de autoria da Prefeitura e regulamenta os alinhamentos de loteamentos e vias implantados antes da vigência do Sistema de Posicionamento Global Sirgas 2000. A proposta limita a invasão do espaço aéreo público em até 50 centímetros. A invasão se dá quando algum novo cômodo é construído na propriedade, como uma laje, quarto ou sala, e adentra a calçada, que é considerada espaço público municipal. Presidente da comissão, Romildo Santos, do PSD, falou sobre a iniciativa, que recebeu o parecer favorável. Muitos imóveis eles foram construídos sem a aprovação de um profissional, um arquiteto ou um engenheiro. É de acordo com a necessidade de cada pessoa. E a prefeitura não tinha tantos braços, né, naquele crescimento rápido, né, da cidade de Guarulhos, que a gente tem até notícias que Guarulhos, em determinadas décadas, cresceu mais do que a Índia no seu PIB. E isso ocasionou aí muitos imóveis irregulares. Então, esse projeto da Prefeitura de Guarulhos, do prefeito Guti, veio para poder ajudar esses moradores a regularizar definitivamente o seu imóvel e também, né, ter a tranquilidade, né, desde que 50 centímetros, visto pelos técnicos da Prefeitura de Guarulhos, não vai impactar tanto em alguma outra situação. A cidade de Guarulhos poderá contar com o Dia da Cultura de Paz nas escolas,
destinado a combater a violência no ambiente escolar. Um projeto sobre o tema recebeu a aprovação da CCJ. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa analisou 9 projetos na reunião de 8 de novembro. 7 propostas receberam parecer favorável. A que inclui no calendário de eventos de Guarulhos o Dia da Cultura de Paz nas escolas, a ser celebrado em 20 de abril, de autoria do vereador Rafael Acosta, do Democracia Cristã. A que institui o Dia Municipal da Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, de autoria do vereador Maurício Brinquinho, do PT. A que reconhece a utilidade pública da Associação Cultural LEAME, de autoria de Karina Soutur, do PSD. A que institui o Campeonato de Karatê Kyokushinkai-kan no município, de autoria de Romildo Santos, do PSD. A que dispõe sobre a prestação de auxílio saúde aos servidores ativos do Poder Legislativo Municipal de Guarulhos, de autoria da mesa da Câmara. O substitutivo ao projeto que proíbe a realização de tatuagem e colocação de piercing em animais com fins estéticos, de autoria da vereadora Carol Ribeiro, do PSDB. E a proposta do Executivo que normatiza a autorização de uso de vias e espaços públicos por parte de empresas públicas e privadas para a realização de obras e serviços como distribuição de energia elétrica, iluminação pública, telefonia e distribuição de água e gás. Outros 2 projetos receberam parecer contrário porque foram considerados inconstitucionais. São eles: a proposta que autoriza a criação do Centro Municipal de Referência do Autismo e da Pessoa com Deficiência e o projeto que proíbe a realização de marchas, inclusive a da maconha, além de eventos e reuniões que façam apologia à posse para consumo e uso pessoal de substâncias ilícitas, ilegítimas, entorpecentes e ou psicotrópicas que possam causar dependência. O projeto que prevê a instalação de ar-condicionado e internet sem fio em ônibus municipais foi aprovado na sessão desta quarta-feira. Confira. Na sessão extraordinária do dia 8 de novembro, os vereadores aprovaram 5 projetos em segundo turno que seguem para a sanção ou veto do prefeito. Uma dessas propostas prevê a implantação de ar-condicionado e internet sem fio nos ônibus da cidade. De autoria do vereador Romildo Santos, do PSD, a propositura foi assinada por diversos vereadores. Já o projeto do Executivo que altera a composição do Conselho Municipal da Habitação foi aprovado em primeiro turno e voltará à pauta na próxima sessão. Os parlamentares deliberaram 21 projetos para análise das comissões permanentes do Legislativo. Entre eles, a proposta do vereador Lucas Sanches, que visa a implementação de escola cívico-militar na rede pública municipal de ensino de Guarulhos e que gerou um intenso debate entre os vereadores. Entre outras datas comemorativas, o mês de novembro também é o mês da conscientização de combate ao câncer infanto-juvenil. Nós conversamos com a diretora médica do GRAAC e especialista em oncologia pediátrica, Mônica Cipriano. Ela deu informações importantes sobre o tema. O dia 23 de novembro é o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Câncer Infanto-Juvenil, que é a segunda causa de mortes entre crianças e adolescentes. No calendário das cores, temos o dourado, representando a campanha. E para falar um pouco sobre isso, a gente conversa com a Mônica Cipriano, que é diretora médica do GRAAC, especialista em oncologia pediátrica. Doutora, muito obrigado por receber a gente, por falar com a gente. Muito obrigado vocês por estarem levantando a atenção para uma campanha tão importante quanto essa de prevenção e de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Vamos lá, você já me deu gancho para a primeira pergunta, que era isso mesmo. Qual a importância de se fazer um diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes? Então, a gente sempre levanta muito essa bandeira que na criança, ao contrário do adulto, é muito difícil você prevenir casos de câncer. No adulto, a gente sabe das prevenções, como, por exemplo, o uso do filtro solar, evitar o tabagismo, fazer exames de prevenção como a autopalpação da mama e o Papa Nicolau. Na criança, isso não existe, porque os tipos de câncer que acometem as crianças e adolescentes são muito diferentes dos tipos de adultos, são cânceres mais profundos, muitas vezes iniciando pela medula, né, que o câncer mais comum na criança é a leucemia, que tem início na medula óssea. Então, é muito difícil a prevenção. Então, a gente recomenda e a gente divulga o diagnóstico precoce, que é o quê? Você levar esse paciente, essa criança, no médico assim que apresentar os primeiros sinais e sintomas da doença.
Doutora, e quais as chances de cura quando a gente consegue descobrir esse câncer aí de maneira precoce? Nos países desenvolvidos, a chance de cura é acima de 85%. Então, é um câncer altamente curável. No Brasil, a chance está em torno de 70%. O GRAC tem um índice um pouquinho melhor, em torno de 72%. Inclusive, maior que isso, 74% em crianças até 10 anos de idade, porque o adolescente é um pouco mais complicadinho. E é importante para a gente conseguir alcançar os níveis de cura dos países desenvolvidos que o diagnóstico seja feito precocemente, porque o tratamento é mais tranquilo, é menos pesado, o paciente vai ter menos toxicidade, então ele vai ser curado com um custo financeiro, emocional e físico muito menor. A gente falando aqui muito em diagnóstico precoce, né, doutora, mas há sintomas ou sinais aí que os pais ou responsáveis consigam identificar nas crianças? Então, uma das grandes dificuldades do diagnóstico precoce do câncer pediátrico é que os sinais e sintomas são muito semelhantes às doenças próprias da infância, que é febre prolongada, o aumento das íngua, dos linfonodos no pescoço, na virilha, é aquela criança que tem um aumento do volume abdominal, que muitas vezes a mãe leva no pediatra, o pediatra acha que é gases, ou constipação, ou verminose, muitas vezes dor de cabeça, vômitos. Então, se os sintomas aparecem, vai no pediatra, vai no pronto-socorro e isso melhora, tudo bem. Mas se é um sintoma que persiste, isso deve ser investigado. O caminho melhor para o diagnóstico, então, seria o quê? O exame, uma consulta? Sempre uma consulta pediátrica. E eu levanto, toda vez que eu converso a respeito desse assunto, eu levanto muito a importância do pediatra da criança. Porque é muito comum hoje, devido à correria mesmo, os pais levarem as crianças no pronto-socorro. Lá eles vão ser examinados por um pediatra que não conhece o paciente nem a família, e ele vai pensar no quê? No que é mais comum, isso é o normal, isso é o correto. A gente não tem que pensar no que é raro, pensa-se no que é mais comum. Se essa criança não melhora, os pais levam novamente no pronto-socorro, e ela vai ser examinada por um outro pediatra, por um outro médico, que vai pensar no que é mais comum. Então, é muito importante que essas famílias tenham um pediatra de posto de saúde, de convênio particular, não interessa, e que faça esse acompanhamento longitudinal, porque esse pediatra, esse médico, ele vai conhecer a criança, ele vai perceber que essa criança não está melhorando, ela está emagrecendo, ela está mais caída, ela está mais pálida. Então, é muito importante que esse acompanhamento seja longitudinal. E, principalmente, quando a criança não melhora, tem que ser levado no médico que examinou anteriormente, porque ele pensou no que era mais frequente, ele pensou numa virose, numa diarreia, numa constipação, mas ele viu que não melhorou, ele vai realmente se preocupar e fazer uma investigação mais aprofundada. Ele leva para um segundo nível, né? A gente trata o que é mais comum, porque realmente esse é o correto, mas você fala, poxa, não era o que eu pensei, então deve ser uma coisa mais séria, e começa a se fazer a investigação adequada. A gente tem sempre que ficar atento aí, até porque surgem todos os anos aí no Brasil cerca de 8 a 12 mil casos aí por ano de câncer nessa faixa etária, né, crianças e adolescentes, então a gente tem que ficar bem atento mesmo. E você falou em a gente pensar no que é comum, trazendo isso para o câncer infanto-juvenil, quais os tumores são mais comuns, doutora? Então, o câncer mais comum na infância é a leucemia, né, isso no Brasil e em todo mundo, e os sintomas desse tipo de câncer é cansaço, anemia, palidez, manchas roxas na pele, o aumento das ínguas no pescoço, na virilha ou em outras regiões. A criança também pode ter um aumento do fígado e do baço, e com isso aumentar o volume abdominal, né, ficar com a barriguinha inchada, febre, uma indisposição. Você vê aquela criança que para de brincar, ela pode também ter dor na perninha, ela pode ter dor nas articulações. Então, a leucemia é uma doença que ela mimetiza diversas doenças da infância. Ela mimetiza infecção, ela mimetiza doença reumática por conta dessa dor óssea e dor articular. Ela mimetiza até a constipação, porque aumenta o fígado e o baço. Muitos pediatras vão investigar, por exemplo, mononucleose, que também dá aumento do baço. Então, ela tem essa característica de mimetizar, de poder se apresentar com vários sinais e sintomas. E por isso que nós conversamos anteriormente, da importância de, se não melhorou, ele tem que ser revista. A criança tem que ser revista pelo pediatra. Legal, doutora. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E obrigado por ter atendido a nossa equipe. Eu que agradeço vocês estarem trazendo esse tema que é tão importante para a saúde pública, porque é sempre importante lembrar que o câncer na criança é raro, porém, ele é a primeira causa de morte por doença.
Então, um tema extremamente importante, com a ajuda de vocês e de todo mundo, a gente vai conseguir diminuir essa mortalidade. Isso aí, então vamos todos ficar atentos e nos cuidar, porque é muito importante. Falando em saúde, né? Saúde é prevenção, a prevenção ajuda muito a gente tratar doenças mais cedo e aí a gente ficar mais curado e mais saudável. É isso aí, vamos nos cuidar. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.